Olá, estudantes! Estamos aqui agora para trabalhar com o tema Políticas Econômicas e Taxa Selic. Então, no decorrer dessas aulas, vamos ver cada uma das três políticas econômicas e tratar também, em especial, da taxa Selic. Muito bem. O governo, então, ele é responsável por atuar com as políticas econômicas. Então, toda ação tomada pelo governo, através de instrumentos econômicos, parte da premissa de formular propostas para se resolver ou minimizar os problemas econômicos no presente, zelando sempre pelo interesse e bem-estar da população. Então, a função do governo, portanto, é atuar sobre determinadas variáveis econômicas e, através dessas variáveis econômicas, alcançar resultados positivos no campo econômico, como a redução da inflação, ou buscar um equilíbrio da balança de pagamentos e assim deixar com que fique mais fácil a vida da população no seu dia a dia. Tipos de políticas econômicas. A política fiscal é uma política que se refere ao uso que o governo faz dos gastos e receitas. Então, tudo que envolver os gastos do governo para pagamento de suas despesas mensais e também das suas receitas, que são provenientes dos impostos, vai estar correlacionado com a política fiscal. Então, essa política fiscal ela busca estabilizar a economia e promover o crescimento, redistribuir a renda e alocar recursos de forma eficiente. Existem dois tipos: a política econômica expansionista, que visa estimular a economia, e a contracionista, que visa reduzir a atividade econômica. Em termos de política cambial, a política cambial refere-se ao conjunto de medidas que são adotadas pelo governo para gerenciar a taxa de câmbio e as relações financeiras de um país com o resto do mundo. Ela envolve a definição de regras para a movimentação de capitais e moedas estrangeiras, além de determinar como o Banco Central, que está atrelado ali à economia e ao governo, intervém no mercado de câmbio para influenciar a taxa de câmbio. Então, não apenas como está o real como moeda em relação à moeda dólar, mas também quanto àquela movimentação de capitais por meio de exportações que o Brasil faz e importações que o Brasil faz também. A política monetária corresponde ou refere-se ao conjunto de medidas adotadas por um banco central para controlar a oferta de moeda e também as taxas de juros, que serão base para os juros adotados por todas as empresas também, com o objetivo de manter a estabilidade dos preços e promover o crescimento econômico sustentável, duradouro. No Brasil, o Banco Central é responsável por definir a política monetária, utilizando principalmente a taxa básica de juros, chamada de Selic, que veremos mais à frente com detalhes. Bem, a macroeconomia, de uma forma geral, segue uma lógica intuitiva. Em outras palavras, pode existir discordância em relação a assuntos como aumento da taxa de juros ou se seria coerente aumentar os tributos, mas é indiscutível o efeito que cada ação possui. Seria a modificação da taxa de juros, que altera a propensão de agentes econômicos de tomar empréstimo, e a alteração da carga tributária, que afeta a arrecadação do Estado. Isso, então, de certa forma, todo mundo concorda sobre esses reflexos. Bom, para se buscar esse equilíbrio entre as políticas econômicas, não basta olhar apenas um indicador ou um índice. Você tem que olhar o conjunto deles, como nós vimos na aula anterior. Então, a inflação, as contas públicas estão em dia, o crescimento da produção por meio do PIB, a taxa de emprego e desemprego do país farão parte de análise para se tomar a melhor política econômica, seja qualquer uma daquelas três que previamente eu já apresentei de maneira geral. Muito bem. Então, se ocorre numa situação do gráfico à esquerda, de uma situação em que o real se valoriza, né, em relação ao dólar. Então o dólar está tendo uma desvalorização no câmbio. O dólar desvalorizando, há uma valorização do real.
há uma redução da taxa de desemprego, há uma redução da inflação e a atividade econômica do país, por meio do PIB, está mostrando crescente, nós temos uma situação aí de crescimento econômico. Mas, por outro lado, do lado direito, se o real está desvalorizando em relação ao dólar, e o dólar está ficando cada vez mais valorizado e o real não, a taxa de desemprego aumenta, a inflação aumenta e há uma baixa na atividade econômica, portanto uma redução do PIB, nós estamos entrando numa situação de crise aí menor, recessão, ou um pouco maior, chamada de depressão. Então seria uma recessão econômica ou uma depressão econômica. Em termos de política fiscal, que é uma das políticas econômicas, nós vamos entrar agora com mais detalhe, né? Nós precisamos entender o seguinte: a política fiscal pode ser definida como o planejamento orçamentário do Estado. É como se fosse o planejamento doméstico em casa. Então, o governo tem um planejamento orçamentário do governo inteiro, para o país inteiro, e em casa nós também temos um planejamento orçamentário familiar. Continuando com essa analogia, o orçamento nada mais é do que a diferença entre as receitas e despesas de um período. Então imagine em casa. Em casa você tem as receitas, que é formado por meio de bolsas de estudo, salários, bonificações que você recebe, comissões que você ganha a mais naquele mês de trabalho. E o que seriam as despesas em casa? Água, luz, o aluguel, mensalidade de escola, os gastos que você tem com alimentação. Então você tem despesas já que você imagina que vai ter. O governo também tem essa mesma lógica, né? Ele tem as receitas, que são provenientes de várias formas de tributos que ele arrecada, que podem ser por meio dos impostos ou das taxas que ele recebe, mas principalmente a receita do governo é vinda dos impostos, e ele tem diversas despesas, né? As despesas são as mais variadas possíveis. Pode ser gasto com pagamento de funcionário, construção e manutenção de escolas, construção e manutenção de hospitais, pagamentos dos juros da dívida e assim vai. Então, como no orçamento da casa, o governo também tem várias maneiras de fazer o seu orçamento. Então, a receita do governo vem principalmente por meio de impostos. Não unicamente, mas principalmente por meio de impostos e também por meio também de taxas, que a gente chama de tributos. E as despesas, como eu falei, são as mais variadas possíveis. Então, como numa casa, o governo tem que estar cuidando, né, desse orçamento para ele não estourar. Acontece de a pessoa física, eu, você, a gente às vezes desequilibrar o orçamento e gastar mais do que recebe e ficar ali no vermelho, entrando no cheque especial, entrando no crédito rotativo do cartão de crédito? Acontece. E com o governo? O governo está formado por pessoas e infelizmente também acontece. Não deveria, mas acontece do governo às vezes gastar mais, né, ter mais despesas do que as receitas que ele está prevendo receber. Nessa situação, vamos entender que numa situação em que as receitas são maiores que os gastos, nós chamamos de superávit. Então, quando as receitas são maiores que os gastos, tem-se um superávit. E quando as receitas são menores, aí nós temos uma questão de déficit. Então, está faltando dinheiro. Quando se tem um superávit, existe a sinalização de que as contas estão sendo pagas pelo governo e que está sobrando dinheiro que pode ser utilizado para reduzir a sua dívida que ele adquiriu no passado. Além disso, o setor público teria uma folga para investir em áreas que precisam de um impulso ou então reduzir impostos e estimular a economia. Então, com dinheiro sobrando, paga-se a dívida, né, que ele tem de momentos anteriores ou faz investimentos para a economia crescer. A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Então, na situação de déficit, é como se fosse em casa. Gastou mais do que consegue pagar e você não consegue pagar o cartão de crédito. Então você vai pagar juros ou vai pegar um empréstimo para pagar aquele cartão. O governo faz a mesma coisa, como em casa. A gente estoura o cartão e tem que pegar um empréstimo, o governo também pega um empréstimo, que é chamado por meio da dívida pública. Então, se ele precisa de dinheiro para cobrir as suas despesas que foram maiores que as receitas, o governo vai emitir os chamados títulos de dívida pública, que ele promete entregar um papel falando, olha, daqui
5, 10, 15, 20, 30 anos eu vou pagar por esse empréstimo e vou pagar tal taxa de juros. As pessoas se sentem interessadas porque o juro geralmente é bem relevante, traz um retorno bacana a médio e longo prazo, e aí acaba adquirindo isso do governo e dá o dinheiro para o governo. O governo pega esse dinheiro para cobrir as despesas que ele não tinha dinheiro porque ele gastou além da conta. E assim a dívida pública pode ir aumentando. Então isso tem que ser por um período pequeno, porque logo em seguida o governo tem que buscar ficar de novo com superávit para ir pagando essa dívida que ele vai acumulando. Então, da mesma forma que as pessoas físicas se endividam, o governo também vai se endividando e ele tem que controlar isso para não ficar só momentos de déficit, criando uma dívida que ficaria quase impagável, né? Bom, vamos fazer uma relação aqui entre os impostos e o PIB. Com a redução de impostos, sobra mais dinheiro para os agentes consumirem ou investirem, que aumenta o produto interno bruto, que é a soma de tudo que foi produzido no país. Então, da mesma forma que o aumento de investimentos direto por parte do governo tem a tendência de promover o crescimento do PIB. Então, é uma relação direta aí entre a questão dos impostos e a atividade econômica por meio do produto interno bruto, o PIB. Agora, uma relação entre a inflação e o produto interno bruto. O crescimento do PIB pode resultar em pressões inflacionárias, principalmente se for puxado pelo crescimento do consumo, pois o aumento da demanda, da procura por produtos leva a um aumento também do nível de preço, que seria, no caso, representado pela inflação. Agora, uma relação política fiscal e economia. Nós temos aqui a situação em que o gráfico à esquerda, que mostra aí as setas tributo e gastos, nós temos quando a receita é maior que gastos, o governo pode diminuir tributos e aumentar o investimento. Já do lado direito, uma situação que pode ocorrer é quando a receita é menor que gastos, o governo precisa aumentar o tributo e diminuir os investimentos. Então há essas duas situações em que o governo está sempre buscando ter ali um equilíbrio. Vou deixar para vocês um vídeo que é uma sugestão para vocês assistirem e conhecerem um pouco mais sobre política fiscal. Então vocês vão ter acesso ao link desse vídeo para assistir depois também. Qual o problema das finanças? Bom, vou parar aqui na política cambial e vou fechar esse vídeo e iniciar um novo vídeo, a parte 2, para tratar da política cambial com vocês.